O Ponto Me sempre traz para São João diversos cursos e palestras muito interessantes. Num desses eventos, a gente conseguiu bater um papo super legal sobre representatividade LGBTQ no cinema. Confere aí como é que foi. Fala, Gabriel! Espero que você não se importe, não fique bravo comigo, mas eu invadi o teu estúdio, mas é por um bom motivo. Vou conversar com o Chico Santos, cineasta e palestrante do Ponto Miss, que vai falar sobre cinema LGBTQ. Fala, Chico, tudo certo? Obrigado por ter topado participar desse bate-papo. Tudo certo. Eu que agradeço vocês do Cine Claquete, você, Guto, pelo convite. Bora lá. Tá certo. Vamos começar então falando que a gente vive numa época bastante inclusiva, né? Como que você vê o crescimento dessa representatividade, né, do cinema LGBTQ, não só do cinema, mas da TV também? Você acha que isso tem aumentado de uma forma positiva? Eu acho que para começar a falar sobre isso, é importante a gente voltar algumas casinhas atrás e entender por que hoje, esse momento histórico que a gente está vivendo, algumas pessoas vão considerar como inclusivas, né? Na verdade, é a soma de esforços de muitos movimentos que empurraram com muita força de baixo para cima para que temas como esse, por exemplo, das LGBTs, estivessem na pauta do dia. Movimento negro, um movimento protagonizado pelas pessoas LGBTs, né? Esses movimentos é que tiveram essa responsabilidade. Então, no final das contas, vamos dizer que hoje esse mercado imenso, gigantesco do audiovisual, ele está atendendo a uma demanda? Sim, ele está atendendo uma demanda, mas ainda tem bastante coisa para aprender. Você acha que os diretores, às vezes, eles tentam, de uma certa forma, minimizar roteiros, né, textos voltados ao cinema para a comunidade LGBTQ, com medo também da reação do público? Isso com certeza. Tem essa mediação com o público o tempo inteiro, porque é um tema que ainda é muito caro e muitas pessoas ainda não conseguem entender a necessidade real, né, de se fazer o debate. E o cinema, como ele tem esse papel de influenciar nos costumes, é sempre um lugar muito atacado, né, também. E é urgente, no final das contas, porque a gente está falando e repetindo, a gente está repetindo isso milhões de vezes para que as pessoas entendam. O Brasil é um dos países que mais matam LGBTs no mundo, encabeça uma lista de países que mais assassina pessoas trans no mundo. Isso não tem nem um pouco de graça, não tem motivo para a gente fugir desse assunto também. Ele precisa ser falado, né? Então, e mostrado, ele precisa ser dito, precisa ser debatido, né? Então, se o cinema recuar, se ele andar para trás, se ele tiver medo de colocar essa pauta, isso pode ser um problema muito mais grave ainda para a gente no final, né? Ele pode tanto estar na vanguarda das libertações e das novidades no sentido da emancipação humana, mas ele também pode estar na ponta de lança do conservadorismo. E com ou sem a intenção daquele diretor ou daquele produtor que está propondo aquilo, mas só pela falta de conhecimento sobre o tema, ele também tem uma capacidade de reforçar estereótipos e afundar lutas históricas. Na história do cinema, vamos dizer que as LGBTs, elas não é de agora, na verdade, que elas estão sendo representadas, elas sempre tiveram suas participações nas histórias, sempre ajudaram a contar as histórias. Mas tem um fator aí que é importante, que é o arco dramático de cada personagem. O arco dramático é aquele começo, meio e fim mesmo da personagem dentro de uma história. E dentro desse arco dramático, a gente se faz sempre perguntas importantes quando você está escrevendo um filme, né? Que para que essa personagem está aqui dentro dessa história? Então, durante muito tempo, as personagens LGBTs, elas sempre tiveram em funções não de sua própria vivência, da sua própria experiência, da sua própria homossexualidade, bissexualidade, transexualidade. Ela estava sempre em função de um outro, né? Como o melhor amigo de uma mulher sofrida ou qualquer coisa que não fosse a sua própria história. E a questão ali não é só pelo quanto essa personagem passa a ser secundária demais em qualquer história, mas também que, além de servir de apoio, ela traz características, sempre, essas personagens, cada característica culmina dentro de um período da história do cinema,
como, por exemplo, a característica da perversidade. Então, você tem um período onde as personagens homossexuais são todas perversas no cinema, ou outras formas de representação extremamente pejorativas. E eu não estou falando sobre, por exemplo, um personagem homem gay que é feminino. Isso não é pejorativo, porque essa é uma realidade, né? Nem todos os homens gays são como eu, por exemplo, né? Então, todos nós precisamos ser representados de alguma forma, todo mundo tem que ser representado. O problema é quando você associa aquele comportamento a um desvio de caráter, a um desvio de conduta. E isso foi o que o cinema sempre acabou por reproduzir de uma lógica de pensamento da sociedade. Porque vendia? Porque vendia, porque não quer fazer esse enfrentamento. E aí um ponto muito fundamental, que é o lugar onde eu tenho circulado e feito os debates e as palestras, que é a gente refletir. Quem detém os meios de produção é que vai dizer como essa história vai ser contada. Isso é fundamental a gente entender, certo? Se eu não tenho câmera, hoje em dia a gente tem esse avanço do digital que populariza, e a gente já vai falar sobre isso. Né? Populariza no sentido, as possibilidades de novas vozes. Mas durante muito tempo, um rolo de filme custava em média de 500 a $1.000 por minuto filmado. Então, você só ia ter um mesmo... Custo de produção alto, né? Exatamente. Então, você ia ter sempre uma mesma figura encabeçando esses projetos, né? Figuras muito parecidas, que eram pertencentes a uma classe, a um gênero, uma cor. Né? Então, eu estou falando ali de um homem branco, rico, heterossexual, que não tem nenhuma relação com a história das LGBTs. Ele não sabe o que é a vivência de uma mulher trans, a violência que uma mulher trans passa ou um homem trans passa, assim como com uma pessoa negra e etc. Ele não entende essa vivência e ele vai contar a história do ponto de vista dele. Então, acho que se o cinema ele reproduziu personagens homossexuais, bissexuais, transexuais de uma forma pejorativa durante muito tempo, tem muito a ver com isso. E de um momento, com o fenômeno do digital, a popularização do cinema hiperindependente, né, e tudo mais, você viabiliza novas vozes. Né? Então, essas vozes vão exigir o seu protagonismo, né, em todos os sentidos, inclusive das LGBTs. E a TV também tem feito a parte dela, né? Sim. Os canais de streaming o alcance deles são bem maiores que o do cinema, né? Eu posso citar aqui, no caso, numa linha mais dramática, Orange is the New Black, Sim. Girls. Você acha que a TV ela tem mais responsabilidade que o cinema? Bom, a TV e agora o streaming, né, tem uma capacidade de popularizar qualquer tema, sempre, muito mais do que o cinema. Porque o cinema, ele, vamos dizer assim, que em todo o sul global, ele ainda é impraticável para uma boa parcela da população, né, a imensa maioria. Porque ele é caríssimo, as pessoas não vão no cinema, no máximo quando elas conseguem assistem uma coisa pirata. Então, essa parcela da população que tem muita dificuldade de acesso ao pensamento crítico, num geral, a novela ela está ali e acaba meio que fazendo esse papel ao seu modo, né? Sempre ao seu modo. Ou as grandes séries que são levadas para a TV também. E agora né? o papel do streaming e as séries que vão, a novela, a série, as próprias publicidades, elas de alguma forma, elas também educam a população. Elas te incitam a pensar de uma forma, né? Eu estava só tentando concluir uma linha de pensamento que aqui que no final das contas, qual é a qualidade, no final das contas, da aparição dessas personagens, né? Porque elas aparecerem, a gente tem que lembrar que hoje essas empresas elas pensam na lógica de mercado e aderem ao tema, mas vamos lembrar lá no começo dessa conversa que eu disse, né? Essa demanda, quem empurrou ela, no final das contas, foram os movimentos organizados da sociedade civil, né? De pessoas que sofreram muito e que conseguiram se organizar e exigir isso não só do cinema, não só da TV, não só do streaming, né? Um caso curioso também, que é em relação a Scarlett Johansson, né, que negou um papel de trans justamente por não ser trans. Então, ela queria uma trans ali fazendo papel. Eu acho que até, obviamente, deixa com muito mais realidade, né? Você vê uma trans fazendo papel de trans, ela vai ter que fugir de algumas regrinhas para poder fazer uma atuação convincente. Sim. Como se fosse, no caso, a Scarlett Johansson, que não é trans, entrando no papel, mergulhando ali na personagem e entendendo isso, né? Até existe há alguns anos um movimento contra blackface, né? Exigindo que personagens negros não fossem interpretados por brancos,
porque viraria um esculacho, isso, eles não. Tem que ser, personagens negros tem que ser para negros. Antes de eu dar uma opinião, eu acho que eu queria dar só uma palhinha aqui sobre um processo histórico, tá? É teu. Que é assim, O Nascimento de uma Nação é um filme muito importante para a história do cinema norte-americano, de indústria. E é um filme que ele fomentou muito a guerra racial nos Estados Unidos. No momento em que ela já era iminente, já estavam acontecendo muitos conflitos, mas o filme foi lá e reforçou, inclusive no seu lançamento, ele teve uma adesão, depois do seu lançamento, uma adesão que quintuplicou a adesão de pessoas ao Ku Klux Klan, né? Que persegue e assassina negros durante um período aí da história e que até hoje tem suas forças atuando de forma espalhadas, horrorosa dentro do país. E foi nesse filme que surgiu o primeiro blackface, exatamente nesse filme. Então entrava um ator de rosto pintado de preto para fazer um negro violento e construir a pior imagem possível de um homem negro para aquela época. Então, quando hoje as pessoas trans dizem não vamos voltar ao passado, minha gente, se vocês querem falar sobre transexualidade, saibam, existem muitas atrizes e atores que são transexuais, estão à margem, não têm trabalho, poderiam estar trabalhando, e se você estiver fazendo uma pesquisa de elenco e disser, mas eu não encontro gente trans para fazer esse personagem ou que atue tão bem, saiba que essas pessoas, elas precisam de oportunidades, possibilidades e treinamento, porque ninguém nasce incrível, ninguém nasce arrasando, sendo ator ou atriz incrível, né? Você passa por um processo de aprendizagem, como qualquer outro. E se você não fizer esse investido, isso nunca vai acontecer, né? Você nunca vai tirar essa mancha horrorosa da nossa história, né? Que é ter deixado essas pessoas extremamente vulneráveis, extremamente à margem. Então eu acho que a Scarlett mesmo, ela se recusou a fazer o filme quando ela percebeu que seria um erro histórico na carreira dela, né? Ela percebeu. Não era um filme que iria projetar mais a carreira dela. Não, ao contrário, isso ia contar muito contra ela. Então ela mesma recusou, deu um passo atrás, e eu acho que a tendência vai ser essa, porque se durante pelo menos uma década, sabe, você não fizer isso. Porque, vamos dizer assim, tem gente que responde assim, mas eu não preciso ser um mafioso para fazer um mafioso, né? Só que se você for olhar bem, isso não tem como você comparar no final das contas. Não tem como você comparar, porque a única comparação que é viável e é possível é a de que um mafioso seria um desvio ali no caráter do sujeito. Isso é um desvio real no caráter do sujeito, né? Um mafioso ele pode ser um homem, uma mulher, pode ser qualquer coisa que tem uma função ali específica. Agora, quando você pega uma pessoa branca para fazer o personagem de alguém que é negro, por exemplo, você está, de alguma forma, negando a existência desse negro. Com as pessoas trans vai ser a mesma coisa, né? Você está negando a existência da pessoa trans para colocar um outro que não é de fato aquele corpo e tudo mais para representar aquilo. Então imagina só, quando você coloca um homem para interpretar uma mulher, um homem cisgênero, né, que é um termo que a gente usa para pessoa que não é trans. Uhum. Então um homem cisgênero para representar uma mulher cisgênera ainda, você pode ver que isso só acontece nos filmes de comédia, certo? E aí, de certa forma, ele que aí acaba nem abordando muito a questão... aí a gente não está falando de transexualidade, tá? Da brincadeira em si. Tem esse jogo, né, do cara que se fantasia porque é policial espião, ele tem que se fazer de mulher para poder entrar no lugar, essas piadas que a gente já viu na comédia. Isso é uma coisa. Agora, quando você realmente vai contar a história de uma mulher trans ou de um homem trans, qual é o sentido de você negar a existência de todos os homens e mulheres trans que existem aí, que podem fazer esse trabalho muito bem, para colocar uma pessoa que já está dentro desse mercado para imitar alguma coisa que não deveria ser imitada, né, no final das contas. E aí, Chico, para o pessoal de casa, então, começar a entender mais esse assunto, indica filmes, séries e até documentários, né, que falem sobre a temática proposta. Olha, eu vou indicar... assim, me passa muito fácil pela cabeça. Um filme brasileiro, que é uma ficção,
de um diretor chamado Karim Ainous. Ele se chama Madame Satã. Para mim, ele é uma representação muito bela, muito bem feita, muito bem construída e ao mesmo tempo muito crítica. É um filme que você se envolve, chora, se emociona, mas ele é bastante crítico, protagonizado por uma personagem homossexual. Vale bastante a pena. E um documentário norte-americano que ele se chama Paris is Burning, e ele está disponível no Netflix. Então é principalmente por isso que eu indico ele. E eu acho que ele também dá bastante conta de tocar em temas e assuntos que ele traz uma perspectiva muito importante para a gente pensar sobre a festa, dessa ideia que a gente tem de que na comunidade LGBT estamos sempre em festa. E eu acho que esse documentário dá conta de explicar por que é que, no final das contas, o sujeito que é extremamente oprimido, que tem uma vida horrorosa, como a gente acaba levando muitas vezes sendo expulso de casa, pela própria família, coisas horrorosas que passam na vida de uma pessoa LGBT, ter o seu refúgio ali no lugar da festa, do encontro e tudo mais. Então são esses dois filmes eu indicaria assim, a série e o filme eu indicaria facilmente. Legal. Muito obrigado por ter participado do Cine Claquete. A gente poderia conversar mais e mais e mais aqui, mas o tempo não deixa, né? Então, muito obrigado, viu? Imagina, Guto, eu que agradeço, viu? Obrigadão.